Olá, seja bem-vindo ao programa Todos os Grãos. Olha só, a quebra na safra de soja aqui no Brasil tem preocupado os produtores. E a falta de dados oficiais também é um problema recorrente. Nós vamos entender como está esse cenário com o consultor em agronegócio, o Celso Ricardo. Celso, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui no canal AgroMais. Oi, Tiago, um abraço a todos vocês. Obrigado pela oportunidade. É uma satisfação muito grande poder estar aqui contigo novamente. Conta aí pra gente como é que está a situação dessa safra atual. Olha, Tiago, nos preocupa muito a safra em termos gerais, porque nós temos uma questão ligada ao clima que preocupa muito, traz uma insegurança financeira muito grande para os produtores, mas mais do que a quebra, que é uma situação que pode acontecer para uma empresa a céu aberto, que nem nós consideramos as propriedades rurais, mas mais do que isso é a falta de atitudes em termos de propor algo para trazer um alento maior para esse produtor rural que até agora não sabe quais os caminhos que ele vai seguir. A certeza que ele tem é que um prejuízo já está nas mãos dele, mas agora ele teria que ter um caminho, principalmente pensando nessas questões financeiras de agora, já projetando a próxima safra. Ô Celso, e tem uma questão interessante também que eu gostaria que você falasse. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse tema aí de auxílio e tudo mais, o que poderia, por parte do governo, para melhorar essa situação. Mas antes disso, o que impactou diretamente, então, essa produtividade dessa safra 23-24? Foi essa questão climática? O El Niño veio devastando tudo e é o resultado que nós estamos tendo agora? Tiago, a quebra de safra ela está ligada a 100% ao clima. Esse foi o fator predominante para que nós tenhamos uma expectativa que está no mercado, que seja algo em torno de 20%, 24%, considerando de norte a sul do Brasil. Eu acho que pelas variações e pelos cenários que a gente vem acompanhando a nível de Brasil, chuva de mais, chuva de menos, o calor excessivo, que traz um problema também para o desenvolvimento da planta, eu já começo a pensar, mesmo sem dados oficiais, que isso de uma certa forma atrapalha uma previsão mais correta. Eu acredito que essa quebra dessa safra vai andar algo em torno de 25% a 30%. Infelizmente, esses números, como eu disse, são preocupantes para o produtor, levando em consideração uma situação, né, que essa quebra de safra somada aos cenários negativos que nós temos nas duas extremidades, né, no campo e nos mercados, com as perspectivas de oferta e preço das commodities, eu acho que vai ser uma soma de situações ruins que o produtor rural brasileiro, o produtor de soja hoje, não está tendo nas mãos um caminho a seguir para tentar, de alguma forma, amenizar esse prejuízo. Celso, e você tocou num ponto importantíssimo, que é essa situação da falta de dados oficiais. Eu gostaria que você falasse para a gente como que isso impacta aí diretamente para quem está lá no campo, no dia a dia. Eu te faço essa pergunta porque nós tivemos aí nos últimos 4 anos uma previsão muito concreta da Conab. Sempre quando vinha, a Conab estava acertando, de fato, dava uma tranquilidade para os produtores. O ano passado já foi difícil a gente ter certeza desses dados e agora, nesses 2 primeiros meses de 2024, porque fevereiro já está acabando, está muito difícil da gente saber o que é realidade e o que não é realidade, porque a Conab apresenta um dado, o IBGE apresenta outro, as instituições que estão diariamente lá no campo, que tem mais propriedade para falar, coloca outros dados totalmente diferentes. De que forma que isso atrapalha o andamento da safra, não só para quem está no campo, mas também lá fora, para quem vai comprar esse produto da gente? Olha, Tiago, eu venho acompanhando vários programas e canais de comunicação pelo Brasil e eu acho que nós precisamos melhorar muito esses meios de comunicação para que as informações elas sejam as mais reais possíveis. Eu faço algumas observações com relação à nossa preocupação em falar na produção de grãos, no volume de produção, principalmente pensando nas questões ligadas à representatividade no PIB. Aí fica uma situação mais concentrada para o Ministério da Agricultura e Governo Federal, porque tem, de uma certa forma, uma oratória que passa uma certa tranquilidade, principalmente pensando nas questões econômicas do país, na representatividade a partir da exportação. Mas para o produtor, quando a gente está ligado ao produtor lá no campo, a gente vê que as informações são muito distorcidas e aí eu vejo a necessidade de
de uma melhor transmissão de dados da própria Conab. Eu acho que a Conab pode participar mais, não somente com os relatórios, que nem eu pego o relatório frequente da USDA para analisar a previsão e as expectativas a nível de mundo, mas eu acho que a Conab hoje ela poderia trabalhar não somente com dados informativos do que está acontecendo agora, mas com a capacidade de absorção, de análise de cenários. Eu acho que a Conab, principalmente do ano passado para cá, está deixando a desejar os resultados e os cenários atuais, e eu acho que ela pode melhorar muito a questão de captação de informações para trazer uma perspectiva, principalmente com relação ao clima, já para nos dar uma base do que está por vir, e nós podemos preparar o Brasil das fronteiras para dentro para tentar, de alguma forma, amenizar as questões climáticas e oferecer ferramentas mais eficientes para o produtor, para ele saber principalmente o que o mercado está buscando, preço, produto, padrão e volume, e a partir das informações de mercado, principalmente do mercado externo, e todos esses cenários e características negativas que nós temos, principalmente pensando nas questões climáticas, nós possamos nos organizar com safra aqui dentro do Brasil. Então, eu acho que nós estamos pecando pela falta de informações, porque essas informações hoje específicas vão nos dar um norte, principalmente econômico e financeiro, lá para o setor primário, para o produtor, e até agora nós estamos praticamente sem nenhuma informação que venha a nos balizar, principalmente com relação aos resultados do volume da safra com a expectativa de mercado. Isso é muito ruim. Sem dúvida nenhuma. Agora, a estimativa é de até 20%, né, entre 15% e 20% de quebra. Eu gostaria que você falasse para a gente como fica, então, o complexo soja com esse número. Eu te faço essa pergunta pelo seguinte, nós tivemos no ano passado uma moagem de soja bem significativa, batendo muitos recordes, boa produção aí dos segmentos da soja, e esse ano, pelo jeito, pode ficar comprometido. Como é que fica, então, esses números diante de todo o complexo, hein? Tiago, eu acredito, sinceramente, por conversar com pessoas agora, que a gente está muito ligado a nível de Brasil, e a expectativa, como eu disse, da quebra de safra, ela vai ser acima de 25%. Eu acredito, porque os dados que nós estamos comentando e conversando entre consultores e produtores pelo Brasil mostram uma quebra bem significativa em termos gerais. Claro que em algumas regiões pode ser mais, outra menos, mas eu acho que a Conab vai trazer um número acima de 25%, considerando o Brasil. Claro que, se nós pensarmos da maneira mais positiva possível, claro que tem a questão ligada ao produtor que determinou uma área da sua propriedade, investiu, né, captou o recurso, investiu e teve quebra, esse produtor vai ter prejuízos, e esse prejuízo vai ter um reflexo financeiro muito grande para ele, principalmente na hora da comercialização, tendo em vista, além da quebra, os preços que estão abaixo do esperado. Mas, claro que, se nós considerarmos uma menor produção, analisando o mercado a partir de oferta e procura, nós poderíamos ter uma expectativa de melhora de preço da soja. Mas o mercado mundial, principalmente a China, que foi um balizador para mais nos últimos anos, está chegando num ponto de equilíbrio onde ela já sabe exatamente o que pode e o que não pode fazer, tendo em vista essa soja que ela leva para a produção animal, para a ração, para a alimentação animal. Então, o mercado mundial hoje não está nos mostrando um novo caminho, um novo mercado que venha suprir a nossa necessidade de preço. Somados a essa quebra de safra, eu acho que a nossa expectativa em termos de melhora de preço, ela diminuiu muito, porque nós não temos um mercado para suprir uma necessidade de oferta maior que poderia compensar essa quebra de safra, fazendo com que essa soja brasileira tivesse um melhor preço no mercado mundial. Então, o cenário está muito, muito complicado, tanto para a produção como para o consumo, tendo em vista essa quebra, que vai fazer com que nós tenhamos uma oferta menor de produtos, mas a expectativa, a partir da menor oferta de uma melhora de preço, esbarra no mercado consumidor, no mercado externo, que de uma certa forma está bem ponderado e não está mostrando para nós uma expectativa de grande consumo de volume que possa fazer com que os preços da soja venham a subir.
E aí esse outro fator também importantíssimo, o preço da soja, porque já não basta ter essa quebra toda, o produtor já vai ter prejuízo no plantio e não vai conseguir vender com preço favorável. E mesmo assim ele tem que escoar essa produção porque não tem armazenagem, ele precisa colocar isso no mercado para tirar o seu dinheiro de volta e custear a sua produção. Como é que fica tudo isso então, essa questão de preço, venda, o produtor mais uma vez vai ficar no prejuízo, né? Eu acredito que o produtor de soja vai absorver um prejuízo muito grande devido a todas essas situações que nós falamos, preço, nós falamos de mercados, nós falamos de quebra, e somados a isso, a nossa expectativa de estocagem hoje, ela também nos deixa um ponto desfavorável, porque nós, a partir do que nós produzimos, e principalmente pelas expectativas que o mercado está nos dando, nós vamos ter uma necessidade, mais uma vez, de comercializar praticamente a qualquer preço, e somados a todos esses reflexos negativos, o produtor de soja vai absorver, com certeza, um prejuízo muito grande. E mesmo se nós compararmos cenários anteriores com o cenário de agora, das safras passadas, se nós chegarmos num demonstrativo de resultado, equalizando ou tentando estabilizar, com certeza todo aquele acúmulo de bons resultados que nós íamos tendo vai acabar esbarrando e a questão financeira dos produtores rurais pode começar a sentir agora um reflexo muito grande, principalmente pensando em tudo que foi investido por hectare, tendo em vista uma expectativa de preço e comercialização, e o investimento que está alto e a alta representatividade do custo de produção na formação de preço acaba criando cenários negativos e que vai fazer, com certeza, com que esse produtor de soja, o nosso produtor de soja, absorva um prejuízo muito grande. Ô Celso, nossa conversa está muito boa, mas eu preciso fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu te aciono para a gente continuar falando um pouco mais desse cenário nada bom aí na produção de soja aqui no Brasil. Já já eu te chamo. E você de casa, não saia daí, já já tem muito mais todos os grãos aqui no seu canal AgroMais. Estamos de volta aqui no seu canal AgroMais, repercutindo a situação da produção de soja aqui no Brasil. A quebra de safra pode ser de 15% a 20%. Quem está conversando comigo sobre esse assunto é o consultor em agronegócio, Celso Ricardo. Celso, nós falávamos de toda a situação que o produtor está enfrentando, tudo aquilo que ele busca para amenizar esses impactos. Mas, de fato, como ele deve se preparar daqui para frente para comercializar a safra? Porque o preço está baixo e os grãos também não estão favorecendo o mercado. Como é que fica tudo isso, hein? Tiago, nós vamos chegar num ponto importante que eu venho defendendo a nível de Brasil, que nós precisamos parar um pouco, analisar cenário externo, cenário interno, analisar muito bem as perspectivas com relação ao mercado consumidor, aos negócios, para nós podermos dar uma organizada na casa. Nós olharmos das fronteiras para dentro, porque nós chegamos num ponto que as duas extremidades estão apresentando problemas e problemas sérios. Temos um problema comercial, que nós estamos tendo uma oferta maior de soja no mercado, nós temos um grande consumidor chamado China, que se estabilizou, então com uma maior oferta os preços não têm chance de subirem muito, mas em contrapartida, uma situação chamada custo de produção, ele vem se mantendo com uma representatividade muito grande nos preços. Então, as duas extremidades estão passando por transformações e mudanças, só que o nosso produtor ele está ficando com um prejuízo maior. Até porque que as questões ligadas a custo, e isso é muito interessante que poucas pessoas no Brasil estão falando, o custo a gente não pode medir por ele ser mais alto ou mais baixo. O custo de produção aumentou ou baixou? Nós temos que analisar o custo de produção em cima da sua representatividade no preço. E hoje, tendo em vista um mercado consumidor com preços mais baixos, essa representatividade do custo, mesmo que alguns insumos tenham baixado o preço, ela continua alta. E aí, sem margem de lucro, somada à quebra que nós tivemos de safra, o produtor não está com boas expectativas, não. E a tendência é que para as próximas safras, analisando o mundo de uma maneira geral, nós não estamos conseguindo enxergar ou visualizar cenários mais favoráveis que venham a potencializar o preço da soja brasileira no mercado internacional.
As instituições, por exemplo, a ProSoja, ela chegou a colocar que o produtor precisa segurar um pouco mais os seus grãos antes de comercializá-los. O que de fato deve ser feito? Você acha que essa é uma estratégia boa? Eu te faço essa pergunta porque nós não temos armazenagem suficiente para segurar a safra do país inteiro, né? Então, nessa situação que nós estamos, fica praticamente impossível por dois fatores: as questões financeiras do produtor, que ele tem que honrar os compromissos financeiros, e as questões de estocagem. Por isso que também vem acontecendo alguns debates, e para aí entra as políticas públicas, dentro de um mapeamento que está sendo feito no Brasil, para que nós tenhamos pontos estratégicos, né, para armazenamento, novos posicionamentos de silos, mas isso é para um futuro. Agora, a situação atual não favorece e não vai ter muita chance de nós mantermos estocagem de soja esperando os melhores negócios. Elas vão ter que ser negociadas nesses preços atuais devido a esses fatores: falta de estocagem e o negócio financeiro que o produtor de soja precisa cumprir com seus compromissos. Então, o presidente da ProSoja, no seu pronunciamento, é mais como um alerta, mas fica impossível hoje para o produtor seguir essa orientação por falta de espaço e também para ele poder cumprir os seus compromissos financeiros, né? E isso é o mais complicado, né, no meu ponto de vista, que é justamente o produtor cumprir as suas obrigações. Isso vai gerar uma inadimplência muito grande com essa possível quebra de safra. E como ele deve fazer para se livrar disso? Tem algum tipo de incentivo para amenizar essas dívidas? O que já pode ser feito aí para os nossos produtores, hein? Tiago, nós temos o seguro rural, né? Tem o próprio seguro agrícola dentro das suas denominações, e acredite, né, o próprio produtor ou algumas empresas de consultoria, quando vão para analisar todas as descrições sobre seguro rural, seguro agrícola, existe uma confusão muito grande. Nós precisaríamos simplificar, desburocratizar e simplificar. Para essa situação do clima, eu não defendo o uso de recursos que venham a comprometer financeiramente mais o produtor. Eu sou da linha de raciocínio da seguinte forma: situações climáticas, fatores climáticos que vêm causando prejuízo, eu acho que, como o nosso país é um país agrícola, nós dependemos, a economia brasileira depende do agro. Eu acho que nessas situações causadas pelo clima, a quebra de safra, a partir de uma solicitação do produtor, de uma análise, de um laudo comprovando, eu acho que o governo federal, tendo em vista esta parceria e as características do Brasil, deveria subsidiar financeiramente essa quebra de safra específico para manter o produtor rural na ativa. E não a iniciativa que o Carlos Fávaro teve e o próprio Nery Geller de anunciar mais linhas de crédito, inclusive linha de crédito dolarizada. Eu acho que essa situação vai fazer com que o produtor rural, se entrar numa linha de crédito ainda mais dolarizada, ele entre numa perspectiva ainda pior, negativamente falando, em termos de crise de endividamento, pior do que nós esperamos. E pior de tudo é que uma linha de crédito dolarizada, ela vai fugir do nosso domínio monetário, e isso é uma situação que pode criar um cenário ainda pior para o produtor brasileiro. Ô Celso, e mais uma vez eu te pergunto, o governo demorou a agir nesse ano diante dessa situação dos produtores? A gente já vinha alertando de muito tempo que poderia existir essa quebra de safra, que pode complicar a situação dele, e mesmo assim, até agora, nenhuma medida concreta foi apresentada. O governo, nesse ponto, está sendo falho? Muito, Thiago, muito. Nós, com a nossa capacidade de entendimento e de busca pela informação, nós já viemos acompanhando os fatores climáticos, né? Os possíveis prejuízos que esse tipo de situação poderia acarretar há muitos anos. Eu acho que é aí que nós perdemos um pouco por não ter uma gestão mais profissional junto ao Ministério da Agricultura, junto à Conab, e profissional que eu digo no ponto de tomada de decisão. Eu acho que os problemas já vêm acontecendo e nós precisamos ser mais proativos. Nada aconteceu de última hora. Não foi uma mudança que aconteceu que ocasionou os problemas. Nós já sabíamos disso. Então, faltou atitude, faltou envolvimento, muito envolvimento para o Ministério da Agricultura, e essa falta de entendimento e envolvimento está fazendo com que o nosso produtor arque com prejuízos, e prejuízos muito grandes, que eu não sei se nós tivermos duas safras
com grandes resultados se vai conseguir absorver todo esse prejuízo que está acontecendo agora. O Celso, e é importante a gente lembrar também que quando os nossos produtores ficam inadimplentes, quando acontece esse tipo de coisa, impacta todo o setor também, porque muitos depois não conseguem nem ter acesso ao Plano Safra ou outras linhas de financiamento para continuar produzindo. Isso também é uma questão que chama muita atenção, né? Preocupante demais, Thiago. Nós somos, e aí que entra algumas análises que nós fizemos em termos de produção, volume e comercialização e viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial. Se nós analisarmos hoje a produção de soja ou a produção de grãos brasileira, nós somos dependentes do Plano Safra. Se o Plano Safra não acontecer, nós, de uma certa forma, temos um prejuízo muito grande na produção. E é muito fácil nós fazermos essa análise com relação à representatividade e à necessidade do Plano Safra, partindo do seguinte ponto: cada ano nós precisamos que ele aumente mais o Plano Safra, que o Plano Safra venha com valores maiores. E esse indicador de maior volume financeiro mostra que nós temos volume de produção, nós vínhamos tendo um mercado, mas a representatividade do custo no preço não estava deixando margem de lucro para que o nosso produtor se capitalizasse a ponto de que ele, passando por qualquer dificuldade financeira, ele teria condições de se estabilizar a partir de um fundo que ele mesmo criasse, a partir dos bons resultados que viria tendo, entre aspas, nos últimos anos. Então, a dependência do Plano Safra é muito grande, e se o produtor entrar no endividamento, que ele não tenha acesso a esse financiamento, vão surgir empresas terceirizadas oferecendo, e até mesmo a própria indústria, como acontece no arroz no Rio Grande do Sul, que hoje vem financiando o produtor, só que com juros muito mais elevados e com garantias que comprometem diretamente a operação no campo. Então, o atraso do governo em tomar uma atitude está gerando um problema muito grande e que, se nós pensarmos na grandeza desse problema, a próxima safra pode ficar comprometida em termos de volume, e aí o Brasil também teria um comprometimento, até inclusive, sobre a representatividade da produção sobre o PIB nacional. Celso, nós estamos caminhando para o fim aqui do nosso programa, nosso tempo já está se esgotando, mas eu preciso de fazer essa pergunta. Eu ouvi uma vez aqui do Cesário Ramalho, que é da Associação de Milhos aqui do Brasil, né, da Abramilho, e ele falava o seguinte: Thiago, o produtor ele é muito resiliente. Por mais dificuldade que ele enfrenta, ele sempre é otimista e ele sempre quer buscar melhoras. Diante de tudo isso que nós conversamos hoje, você também acredita nisso, que o produtor ainda tem algum motivo para comemorar, que ainda pode ser uma safra, aí, apesar dos pesares, algo a ser comemorado? O produtor rural brasileiro, ele é o diferencial, né? Quando nós falamos em locomotiva, nós diretamente já imaginamos o produtor rural. Ele é, sim, resiliente, ele busca até o último momento ter perspectivas positivas sobre a safra que ele está vivendo. Mas nós precisamos ser realistas, nós precisamos oferecer a esse produtor, mesmo com toda a capacidade que ele tem, a partir da sua terra, do seu conhecimento, né, e da sua capacidade em produzir, nós temos que nos preocupar em oferecer para ele também as melhores condições para que, perante as atividades, as mudanças, né, que vem acontecendo, as adversidades, ele possa ter condições de, pelo menos, se estabilizar, se equilibrar. E isso não está acontecendo. Nós estamos nos preocupando muito com a etapa final, com os números finais, e fazendo com que o produtor tenha uma extrema necessidade em produzir, puxando por uma expectativa que nós hoje já sabemos que é muito complicada. A expectativa de comercialização e de altos preços a nível mundial, ela já exige de nós um pensamento maior, mas não tenho dúvida disso. O produtor rural brasileiro, ele é muito competente no que faz, mas hoje as adversidades do fora da porteira estão criando barreiras muito grandes que eu acho que nós devemos, né, por obrigação, parar, pensar, analisar que nós estamos trabalhando com commodities e as commodities são reguladas pelos preços de mercado, oferta e procura, e nós precisamos, de uma certa forma, buscar uma diversificação dentro do que nós acreditamos que podemos produzir em termos de alimentos, e não só a diversificação de culturas, mas também passar a mudar um pouco as expectativas comerciais a partir da transformação, de um percentual de transformação dessas commodities dentro do Brasil. Somos um grande produtor de commodities, e as commodities fazem com que haja um fluxo financeiro muito grande, mas está na hora de nós pensarmos em mudar esse cenário
para nós agregarmos valor e começar a tentar tornar ou passar a ter um produtor rural mais capitalizado e competitivo mediante as adversidades que vão seguir acontecendo. Sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, Celso. Muito bom falar com você e até o próximo encontro, viu? Muito obrigado, Thiago, pela oportunidade e pode contar comigo, eu estou sempre à disposição de vocês. Um abraço a todos. E muito obrigado também a você de casa que nos acompanhou aqui no programa Todos os Grãos. Continue acompanhando a programação do seu canal AgroMais. É claro que a gente se encontra por aqui. Grande abraço e até lá.